Que a paz de Deus esteja com todos que nos ouvem, abençoando o seu dia e a sua semana. Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens, eu diria, mais intensas e francamente desconcertantes de toda a literatura sapiencial. Com certeza. Estamos no livro de Jó, capítulo 38. Depois de, capítulos e mais capítulos de silêncio, de sofrimento, de debates, Jó finalmente consegue o que ele tanto queria: falar com Deus. Só que a resposta não é nada do que se podia esperar. Nossa análise hoje, usando a Bíblia de Estudo Holman e a NAN, é tentar entender essa reviravolta. Porque, em vez de explicações, Jó recebe perguntas. Em vez de consolo, ele recebe um desafio. Exato. Então, a questão é: por que a resposta para o sofrimento humano começa com uma tempestade e uma série de perguntas impossíveis? A cena já começa de um jeito muito forte, quase cinematográfico. O texto diz: depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Não é uma voz suave, não é um anjo, é um redemoinho. Isso já estabelece um tom bem específico, né? Exatamente. É uma entrada em cena que, já anula qualquer possibilidade de um diálogo entre iguais. O redemoinho é uma teofania, uma manifestação visível, poderosa de Deus. Certo. A gente vê isso em outros momentos, como no Monte Sinai. A mensagem ali é: você não está falando com o igual, você está diante do soberano do universo. E é interessante que o texto usa o nome Yahué, o nome da aliança, que Jó não vinha usando. Ah, interessante esse detalhe. Sim, porque significa que não é um Deus distante que aparece, mas o Deus da aliança, que agora se revela de forma avassaladora. E essa presença avassaladora já se mostra na primeira frase. Eu confesso que, lendo de novo, o tom me chocou um pouco. Deus diz: quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? É bem direto. Muito. E continua: agora cinge os teus lombos como homem. Eu te perguntarei e tu responde-me. Quer dizer, depois de todo o sofrimento de Jó, a primeira fala de Deus é basicamente: quem é você para questionar meu plano? Se prepara, porque agora quem pergunta sou eu. Parece incrivelmente duro. É uma linguagem de confronto, sem dúvida. A expressão cingir os lombos é o equivalente antigo de arregaçar as mangas, sabe? Se preparar para algo difícil. Exato, para uma luta, para uma tarefa pesada. Deus está, de fato, convocando Jó para um duelo, mas um duelo intelectual. O ponto crucial, segundo as notas de estudo, não é humilhar Jó por prazer. Certo. É reorientar a perspectiva dele de forma radical. Jó, em sua dor, presumiu entender o universo e concluiu que Deus era injusto. Então Deus responde assim: você tem falado do que não entende? Então vamos começar do básico. Prepare-se. E essa aula, digamos assim, começa com a pergunta mais fundamental de todas, que já desmonta qualquer pretensão. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. É isso. É uma pergunta que não quer uma resposta, quer silêncio, né? Precisamente. É uma pergunta retórica, só que em nível cósmico. Deus não está curioso, ele está estabelecendo a base de todo o argumento. Jó, a sua experiência é uma fração de segundo na história. Você não tem o ponto de vista necessário para me julgar. E a linguagem é de arquitetura. Ele fala de medidas, alicerces, pedra angular. É como se o Criador mostrasse a planta do universo e perguntasse: você participou dessa fase do projeto? É como dizer que ele está tentando auditar a empresa sem nunca ter visto o plano de negócios. E no meio dessa linguagem toda de engenharia cósmica, aparece um dos versos mais lindos do capítulo. Ah, sim! Enquanto as estrelas da alva juntas cantavam alegremente e todos os filhos de Deus rejubilavam. Essa imagem, nossa, ela muda tudo. A criação não foi um ato mecânico, foi uma festa. Sim, e essa é uma pista teológica fundamental. A criação não foi um acidente. Foi um evento com música, com alegria, com celebração. As estrelas cantando, os anjos celebrando. Lindo. Isso contrasta brutalmente com o mundo que Jó está vivendo, que parece caótico e sem sentido. Deus está lembrando a Jó que a base do universo é ordem, harmonia e alegria.
O sofrimento dele é uma anomalia temporária dentro de uma estrutura muito maior. Ok, então a autoridade, como o arquiteto da terra firme, foi estabelecida. Mas ele não para aí. Ele vai da ordem para o caos, para o maior medo do mundo antigo, o mar. Ou quem encerrou o mar com portas quando este transbordou e saiu da madre? Essa imagem é de um poder absoluto. Colocar portas no oceano? No imaginário daquela época, o mar era o símbolo da desordem primordial, a força que ameaçava engolir tudo. Muitas mitologias tinham deuses lutando batalhas terríveis contra o monstro do mar. Certo. Aqui a metáfora é outra, e mais poderosa. É a de um parto. O mar nasce violento e Deus o envolve em nuvens como faixas, como se fosse um bebê, e estabelece um limite. Até aqui você vem, e não mais. Ele não luta contra o caos, ele o domina com uma palavra. E o interrogatório continua nesse ritmo, passando por fenômenos que, para a gente hoje, a ciência explica, mas que ali são tratados como ferramentas de Deus. Luz, trevas, chuva. Aí a gente chega no versículo 22, que é fascinante. Sim, esse é incrível. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve? Ouviu os reservatórios do granizo que eu guardo para o tempo da angústia, para o dia da batalha e da guerra? Depósitos de granizo como um arsenal. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque desafia totalmente a nossa visão moderna da natureza. Para nós, granizo é meteorologia. No texto, também é, mas está sob um controle soberano, intencional. Como armas guardadas. Exatamente, como um rei que guarda armas para um propósito específico. Isso não quer dizer que toda tempestade é um julgamento, mas que nada na natureza é aleatório. Tudo, da chuva no deserto onde ninguém vive, até um raio, responde ao comando dele. É uma visão de mundo onde não existe a ideia de acaso. E quando parece que a escala não pode aumentar, Deus olha para cima. Versículo 31. Você pode amarrar as correntes do sete estrelo ou desatar as cordas do Órion. E esse é um passo crucial no argumento. Ele está construindo o caso camada por camada. Primeiro, a Terra. Depois, as forças da natureza. Agora, o cosmos. O que está acima de tudo. Isso. Os sete estrelas são as Pléiades e Órion, a constelação. As notas explicam que elas marcavam as estações, o tempo de plantar, de colher. A pergunta, no fundo, é: Jó, você consegue manter as estações em ordem? Garante que a primavera chegue? A resposta é óbvia. Deus não só criou, mas sustenta o universo ativamente. Certo. A essa altura, Jó já devia estar se sentindo minúsculo. A lição parece completa. Mas aí, de repente, depois de falar de galáxias, o foco muda. Drasticamente. O capítulo termina com perguntas sobre animais. E não animais úteis como o boi. Ele pergunta de leões e corvos. Quem prepara o alimento para o corvo quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Por que essa mudança de escala tão abrupta do cosmos para um filhote de corvo? Porque este é talvez o golpe mais sutil e profundo de todo o discurso. Depois de expandir a visão de Jó para o tamanho do universo, Deus a foca num detalhe que destrói nossa presunção de que o mundo gira em torno de nós. O nosso egocentrismo. Exatamente. A escolha dos animais é deliberada. O leão é perigoso, o corvo era uma ave impura. Nenhum dos dois tem utilidade direta para a gente. E mesmo assim, Deus se apresenta como o provedor pessoal deles. Então o ponto não é só que Deus cuida dos animais, mas que Ele cuida de animais que são inúteis ou até hostis para nós. Perfeito. A economia de Deus, o sistema de valores dele, não é antropocêntrico. Jó e todos nós avaliamos a justiça do mundo a partir do nosso próprio bem-estar. E Deus está dizendo: meu mundo é muito maior que o seu. Eu sustento ecossistemas que não têm nada a ver com você. Eu me importo com o filhote de corvo faminto. Nossa. Isso não diminui o valor de Jó, mas amplia radicalmente o escopo do cuidado de Deus. O universo não é um palco só para o drama humano. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Depois dessa avalanche de perguntas, qual é a mensagem final? Se Deus não respondeu por que eu sofri, que pergunta ele respondeu?
Ele respondeu a uma pergunta que Jó não fez, mas que precisava ser respondida. Quem é você? A análise das fontes é unânime nisso. O objetivo do discurso não é explicar o sofrimento. Não tem uma fórmula. Certo. O objetivo é transformar a pessoa que sofre. Deus não oferece a Jó uma teologia do sofrimento. Ele oferece a si mesmo. Quer dizer que a solução não é informação, mas a revelação. É tirar o foco da lente de aumento que Jó colocou na própria dor e trocar por um telescópio. Exatamente, um telescópio mostrando um universo tão vasto, tão complexo e governado com tanta sabedoria que a única resposta possível é a confiança. Faz todo sentido. Ao ser confrontado com essa majestade, Jó é forçado a admitir: eu não tenho os dados para julgar o seu trabalho. A resposta de Deus é paradoxalmente um ato de consolo. O conforto não vem de entender o porquê, mas de vislumbrar a grandeza daquele que está no controle de tudo. Uau! A mensagem não é: aqui está a sua resposta, mas sim: mesmo sem entender o meu plano, você pode confiar no meu caráter. A confiança nasce da admiração, não da explicação. A resposta de Deus a Jó, então, não resolve o mistério do sofrimento. Ela o coloca dentro de um mistério muito maior, o da própria sabedoria e majestade de Deus. As perguntas não são um teste, mas um convite à humildade. O que nos deixa com a reflexão final, né? Talvez as perguntas mais profundas da vida não existam para que a gente encontre respostas fáceis. Talvez elas existam para nos desmontar, para nos forçar a olhar para além de nós mesmos e a contemplar a imensidão que nos cerca. E com isso, trocar a necessidade de controle pela prática da confiança. Exatamente. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.